Quero convidar a igreja a abrirmos então a nossa Bíblia no texto de Paulo aos Filipenses. Texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós estamos fazendo uma caminhada na carta de Paulo aos Filipenses, andando bem devagarzinho, procurando deter em algumas expressões de Paulo, procurando trazer com isso aprendizado para a nossa vida, fortalecimento para a nossa fé, no desejo que nós também sejamos imitadores dessa igreja. Os irmãos lembram das cartas de Paulo, algumas cartas puxam as orelhas da igreja de Corinto, especialmente, de forma muito dura, porque havia muita falha naquela igreja, em todas elas. Como somos humanos, as igrejas e os membros têm lá suas falhas, mas para essa igreja em particular, a igreja da cidade de Filipos, Paulo não tem reprimenda, Paulo não tem correção, Paulo não tem chamada de atenção, Paulo tem exortações e estímulo para essa igreja continuar sendo o que é e melhorando sempre. Então, quiçá cada um de nós possamos aprender com essa igreja a ter uma vida equilibrada, sensata, madura, servindo assim ao nosso Deus. Filipenses 2, eu quero ler com os irmãos apenas versos 1 e 2. Na verdade, eu tinha me proposto a expor os 4 versículos, e quando eu comecei a preparar, eu acabo me apegando a muitos detalhes do texto, e ficou um tanto quanto esticado. Então, cortamos no meio, e hoje apenas versículos 1 e 2, semana que vem continuaremos nessa mesma temática, olhando os versículos 3 e 4. Embora o ideal seria fazer os 4 versículos, já que eles fazem ali uma perícope, um parágrafo completo, né? Mas vamos ler e estudar assim esse texto nesta noite. Filipenses 2, de 1 a 4, vamos ler juntos? Se os irmãos puderem, vamos ler juntos. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, pastor Juan Carlos Ortiz era um argentino, já há algumas décadas atrás. Ele se mudou para os Estados Unidos, na Califórnia, e pastoreava lá uma das igrejas daquela cidade. Ele não é um presbiteriano, mas é um irmão muito caro, muito dedicado ao cuidado da igreja onde ele estava. Eu não tenho acompanhado a vida do Carlos Ortiz ultimamente, eu não sei se ele ainda é vivo, acredito que possa ser, mas ele tem vários livros escritos, e um dos livros dele é chamado O Discípulo. Você pode comprar esse livro aqui em português, na editora Betânia. É um livreto muito gostoso de ler. E nesse livreto, o Carlos Ortiz faz uma parábola, dizendo o seguinte: como fazer um purê de batatas. Para um pastor ensinar purê de batatas, ele tem que ser muito bom na cozinha, né, Givaldo? Ou não saber nada e se aventurar a falar o que não sabe. Mas ele trata da seguinte forma: se você pegar um saco de batatas, lavá-las todas, prepará-las para o trabalho, você ainda não tem um purê de batatas. Se você pegar um descascador e limpar e tirar as cascas de todas aquelas batatas, lavá-las de novo, colocá-las no recipiente, você ainda não tem um purê de batatas. Se você pegar todas aquelas batatas e colocá-las numa vasilha adequada e cozinhar todas aquelas batatas até o ponto que elas estejam bem macias, jogar fora o excesso de água, você ainda não tem um purê de batatas. Mas se você amassar todas aquelas batatas, misturá-las bem, tornar aquela massa completamente homogênea, de forma tal que você não possa mais ver ali as batatas individualmente, mas apenas uma única massa. E aí, com o tempero adequado, você tem um purê de batatas. Eu quero que você guarde essa pequena ilustração na mente. Eu quero voltar com você aqui, lembrando que Paulo, ao escrever essa carta, Paulo estava preso. Depois da sua terceira viagem missionária, ele é levado preso
em algumas circunstâncias, fica 2 anos preso em Jerusalém, é colocado em Cesareia de Filipos, por mais 2 anos preso, e depois é transportado para Roma, porque diante dos vários momentos de confronto com a justiça, ele percebeu que os judeus faziam pressão, e por causa do jogo político, eles não estavam tratando da causa dele como devia. Então ele era um cidadão romano, tinha direito de ser julgado pelo próprio imperador, e ele apela: eu quero ser julgado por César, não aceito mais tribunal do baixo escalão, quero ser julgado por César. E apelou para César, era um direito dele como cidadão ser levado para Roma e ser julgado lá pelo próprio imperador. Mas também não é tão simples assim ser julgado pelo imperador. Paulo foi levado para Roma, os irmãos já leram ali o capítulo 26, 27, uma viagem tremendamente turbulenta, tempestade, navio rachando ao meio, pessoas saindo a braço, a nado, nenhum deles se perde, eram 274 pessoas no navio, nenhum deles morre, e eles são levados então, Paulo é levado então para Roma, e lá, ao invés de ser levado diretamente para o imperador, tomar conhecimento e fazer o seu juízo, ele é mantido preso com uma certa liberdade. Paulo, com a ajuda das igrejas que ele pastoreou, ele tinha recursos e pôde pagar o aluguel de uma casa e tinha estado então em prisão domiciliar. Se fosse hoje, talvez uma tornozeleira eletrônica funcionasse bem para saber onde Paulo ia. Naquela época não tinha esse recurso, Paulo estava ali e tinha um policial o tempo todo ao seu lado. Era um policial da guarda pretoriana, a guarda da mais alta capacidade de labor nessa área bélica, que eram os protetores do próprio imperador. Era uma guarda de cerca de 10.000 homens, muito bem treinados, eram desse meio que saía os cônsules, era desse meio que saía o alto escalão dos seus exércitos, era desse meio que poderia sair também, inclusive, novos imperadores. E Paulo, então, estava protegido pela guarda pretoriana. Nós já passamos lá pelo capítulo 1, por volta do versículo 12, 13, Paulo diz que praticamente toda a guarda pretoriana já tinha passado por ele. A cada 6 horas mudava o turno e entrava novos guardas para cuidar dele, e ele pregava o evangelho, falava por que ele estava ali, anunciava Jesus como Salvador da vida. E Paulo diz então que toda a guarda pretoriana já tinha ouvido do evangelho. Se alguns se converteram ou não, nós não sabemos, mas eles tiveram o privilégio de ouvir a pregação da boca de próprio Paulo. Paulo fica ali também, meus irmãos, nessa casa, detido por cerca de 2 anos. Os estudiosos da Bíblia não sabem se ele ficou nessa mesma casa os 2 anos, ou se um tempo mais à frente ele foi tirado daquela prisão domiciliar e levado para as masmorras, lá para os mausoléus da prisão romana. Tanto é que depois ele é julgado, a Bíblia não tece os detalhes, mas ele é julgado, ele é liberado, ele viaja até a Espanha, porque esse era o seu grande sonho, de ir até a Espanha pregar o evangelho, e ao voltar, ele volta em direção a Jerusalém, e ele é pego de novo, agora é jogado nas masmorras de Roma, fica preso lá algum tempo. A Bíblia não tece comentários específicos de quanto tempo ele ficara nessa segunda prisão em Roma, mas depois de um tempo ele é decapitado. Ele é julgado, é condenado, e a sua cabeça é cortada por um machado de um gladiador terrível. Essa é a vida desse homem, que marcou o evangelho, marcou a igreja, e tem sido essa grande referência de um homem que for alcançado pelo poder de Jesus. Eu quero, meus irmãos, então, esse texto, nesse contexto, compartilhar conosco nessa noite o seguinte tema: a fórmula da unidade espiritual para os eleitos de Deus. A fórmula da unidade espiritual para os eleitos. E me proponho a colocar uma primeira proposição aqui, trazendo motivos certos para a unidade espiritual. Voltando para o texto, meus irmãos, Paulo não muda de assunto. Se os irmãos se lembram, nós falamos na semana passada, dos versos 27 ao 30, ele fala sobre a unidade da igreja, sobre o propósito de se manter firme, dar a vida se for por causa do evangelho, e aqui parece que ele não faz uma transição mudando para um outro assunto, mas continua nessa mesma admoestação. Se você vai ler o capítulo 1 inteiro, você percebe que Paulo disse que algumas pessoas estavam pregando o evangelho de forma errada, pregando o evangelho com a intenção errada.
não de anunciar a graça de Deus, mas de provocar zelos no próprio império, na própria guarda, para trazer ainda prejuízo e mais sofrimento ao apóstolo. Então Paulo continua trazendo admoestações contra esses pregadores incautos, sem caráter, que procuravam trazer problemas para ele e para o evangelho. Mas, ao invés de falar dos pregadores agora, Paulo continua na sua temática, chamando a igreja para a atenção, para cerrar as fileiras, para fechar o espaço, para que não entrasse na igreja os propósitos daqueles outros. Para que não entrasse na igreja as divisões, as picuinhas e as brigas entre eles, de modo tal que a igreja ruísse por si só. Se os irmãos se lembram, num outro contexto, agora fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa certa feita ele é confrontado com uma situação e ele vai dizer o seguinte: uma casa, se ela estiver desunida, ela cai. Porque acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder do próprio diabo. Se o próprio diabo expulsa os seus, essa casa está dividida. E uma casa dividida não permanece. Paulo, meus irmãos, ciente desse fato, ele vem mostrar para nós exatamente isso. A igreja também não pode ser uma casa dividida. E quando nós falamos de igreja, não é meramente um corpo local como o nosso, não é meramente uma igreja numa certa localidade, mas a igreja de Jesus no seu todo. Apesar das diferenças que podemos ter, denominações diferentes, batista, metodista, pentecostais ou não, reformados ou não, essas diferenças não podem desunir o povo de Deus. Podemos até conversar sobre elas, explicar as diferenças de um para o outro, mas não podemos ter diferenças tais que causem rachadura na igreja. Pelo contrário, a igreja precisa ser esse povo unido. Eu sempre falo, meus irmãos, que as diferenças denominacionais que nós temos, elas são mais ou menos como as nossas famílias. Deixa eu falar, se é para falar mal, deixa eu falar mal da minha, né? Lá na minha casa nós somos em 7 irmãos. Todos, com exceção de uma irmã, são casados e têm lá os seus filhos, a sua família, e cada um conduz a sua família de uma maneira. Né? Mas a maneira de um irmão conduzir a casa, administrar os seus bens, conduzir o andamento da sua família, não me dá o direito de retrucá-lo, não me dá o direito de me tornar um inimigo dele, porque ele é diferente de mim. Então eu só aplico rapidamente essa questão das diferenças que temos dentro das nossas próprias famílias, e ainda assim permanecemos uma família, amando, suportando, sustentando, ajudando, fortalecendo uns aos outros, e assim também deve ser a igreja de Jesus Cristo. Apesar das diferenças que nos separam, em termos de denominações, de compreensões de alguns senões da teologia, apesar dessas diferenças, isso não pode causar em nós divisão. A igreja precisa ser uma igreja unida. Então Paulo encerra o primeiro capítulo dessa carta, convocando os eleitos de Deus a viverem de modo digno do evangelho. Chama-nos a atenção do versículo 27 ao 30, dizendo que nós temos que ter uma vida na qual o Senhor seja glorificado e reconhecido como Deus da nossa vida. Para se viver de modo digno do evangelho, o eleito, como um bom soldado na batalha, ele precisa permanecer firme, a ponto de, se for preciso, dar a vida pela causa. Era assim. Eu volto à figura de Paulo, escrevendo a carta, ou essas cartas da prisão, e ali do seu lado um soldado. E aquele soldado mantinha o seu posto. Não podia dormir, não podia cochilar, não podia sair, ele mantinha firme. E Paulo conhecia também as bravatas e as bravuras do Império Romano, e sabia que aquele império, aquele exército, nos seus vários escalões, com as suas grandes legiões de soldados, eram muito bem treinados para enfrentar países e tropas inteiras sem correr. Se preciso for, morrer pelo império. Então Paulo usa essa figura. O cristão precisa estar firme. O cristão, como um bom soldado, não pode recuar. Precisa cerrar as fileiras e manter firme. Então, para sermos uma igreja unida, cada um de nós temos que também encarnar essa figura de um soldado em Cristo Jesus. Essa unidade da igreja, dissemos também, ela não é uma unidade criada. Eu e você não criamos unidade. Eu e você preservamos a unidade. A unidade é o Espírito Santo que cria. É Ele que, desde a eternidade passada, é o Espírito Santo que nos uniu
Antes da fundação do mundo, ele já tinha a lista daqueles que seriam alcançados pela graça de Deus e os une, cada um como uma pequena célula, formando o belo e grande corpo da igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que cria essa liga, é o Espírito Santo que cria essa unidade. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade, de repente, sair da sua cidade e ir para um outro país. E lá nesse outro país, visita uma igreja irmã, sabendo falar bem a língua daquele país ou não, com intérprete ou não, você se identifica com outros crentes, pessoas que você nunca viu na vida, mas que amam a Jesus, e você parece que tem uma ligação magnética com aqueles irmãos, porque você faz parte do mesmo estilo de vida, você se envolve com o mesmo amor também com aqueles irmãos. Essa unidade é a unidade que o Espírito Santo produz ao criar a igreja de Cristo Jesus. Então o cristão precisa se esforçar para manter essa unidade, para que ela não se desfacele, mas essa unidade é criada pelo Espírito. Dá uma corridinha rápida na sua Bíblia, você está em Filipenses, volta aí umas 2 ou 3 páginas, Efésios capítulo 4, Paulo diz assim no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha o versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós devemos, como ele disse aqui em Filipenses 1:27, devemos também viver de modo tal que nós vivamos de modo digno do Evangelho. Ele repete aos Efésios a mesma receita, que vocês vivam de modo digno da vocação a que fostes chamados, se esforçando para manter, para preservar essa unidade criada pelo Espírito Santo. Irmãos, essa unidade, ela é experimentada de modo motivador entre os eleitos, ao vivenciarem alguns dispositivos que Paulo vai apresentar para nós aqui, logo nesse primeiro versículo de Filipenses 2. Então, olhe para Filipenses 2, o primeiro versículo. O uso paulino da conjunção condicional se, olha aí, ele começa, se após alguma exortação em Cristo. E eu quero dizer para você que lá na língua grega, essa preposição se, ela aparece diante de cada uma dessas frases que Paulo propõe aqui. Eu lerei para você, como se lá estivesse lendo. Paulo diz assim, se após alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, se há, pois, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo estabelece essa expressão, se, repetida as 4 vezes aqui lá no original grego, por questões de construção frasal do texto no português. Os editores da Bíblia não fizeram isso na tradução, mas está lá, reforçando, enfatizando essa fala de Paulo. Então o uso paulino dessa conjunção condicional, ele é retórico, é para chamar a atenção. Se existe uma comunhão, se existe uma consolação, se existe afetos entre vocês, Paulo está exatamente chamando a atenção desses irmãos. Mas eu quero lembrar aos irmãos, como dito também num outro texto anterior, essa conjunção se, lá no grego, é a conjunção ei ou ean, depende da construção da frase lá no grego, e essa conjunção ela não tem apenas aquele sentido de uma ideia subjuntiva. O que é um subjuntivo? É quando você tem dúvida, né? Então, se você é mesmo isso, faça aquilo, algo desse tipo, né? Ou se é verdade, então tinha que ser assim. Então, o se, aqui na nossa língua portuguesa, essa preposição, sempre ela é colocada numa condição de dúvida. Lá no grego, ela também usa essa expressão de dúvida, mas ela carrega em si também a certeza de algo real. Não se, no sentido de vocês serem ou não, mas ela carrega aquela ideia de visto que vocês são. Quer ver um lugar que fica bem claro isso? A tentação de Jesus lá no deserto. São 3 tentações lá, né, que o diabo oferece para Jesus. E em todas elas, ele faz essa afirmativa. Se és o Filho de Deus, eu pergunto para você, o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sabia ou não sabia? Sabia.
O diabo não tinha dúvida. Jesus era o Filho de Deus, e ele perseguiu Jesus durante toda a sua vida, desde o nascimento, provocando ali a morte dos inocentes, outras torturas tais, no intuito de caçar a vida de Jesus Cristo como Filho de Deus, porque ele sabia que a encarnação de Jesus redundaria na salvação dos pecadores. Ele sabia quem era Jesus. Então aquela pergunta, se és o Filho de Deus, não é para criar dúvida. Aquela pergunta também utiliza essa mesma preposição e podemos com muita clareza de texto interpretar a palavra do diabo dizendo, já que você é o Filho de Deus, então visto que você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Por que você está aí passando fome? Num jejum de 40 dias. Já que você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Não é? Então não era uma questão de dúvida, era uma questão de provocação com algo que era factível, com algo que era real. Aqui também, na expressão de Paulo aos Filipenses, se há, pois, alguma exortação em Cristo, você pode também ler com muita clareza e com muita certeza nessa expressão, já que existe entre vocês exortações em Cristo. Essa era a igreja mais unida, essa é a igreja mais em comunhão, essa é a igreja mais completa que passara pelo pastoreio de Paulo. E Paulo conhecia muito bem a vida daqueles irmãos. Já que existe em vocês alguma exortação em Cristo, já que existe em vocês alguma consolação de amor, já que existe em vocês a comunhão do Espírito, já que existe em vocês afetos tão profundos, completem a minha alegria. É isso que Paulo está dizendo aqui e não lançando dúvidas sobre o caráter e a vida daqueles irmãos. Na versão NVI, quem tem a NVI aí pode comprovar, a versão internacional, ela traduz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, temos exortação de amor, temos comunhão no Espírito e temos uma profunda afeição e compaixão. Então é a confirmação de que essas coisas não são subjetivas, não são subjuntivas, não são duvidosas, mas são fatos. Aquela igreja era uma igreja que vivia nessa expressão. Então a construção frasal lá do grego, ela é mais detalhista, ela traz para nós a expressão mais refinada do que Paulo havia dito, embora traduzida para o português, apresenta aqui também essa ênfase. No texto grego, como eu disse para vocês, existe ali 4 sis. No começo de cada frase tem ali essa expressão ei, a preposição lá do grego. Se após exortação, se após a consolação, se após alguma comunhão do Espírito, se após entranhados afetos e misericórdias, ou visto que há essas coisas entre vocês. Irmãos, Paulo está falando aqui das relações pessoais entre os cristãos, e para reforçar esse ponto, ele repete enfaticamente então essas 4 preposições. E é interessante que na construção, eu sou meio ruim disso, mas louvo a Deus porque eu sou casado com uma esposa formada em literatura e ela me ajuda na compreensão aqui do português, né? Então, se você for fazer uma análise sintática aqui desse texto, você vai descobrir que cada uma dessas expressões aqui, elas são um objeto. Quem gosta aí de literatura, de análise, né? Eu pergunto, quem é o sujeito da frase? Quem é o sujeito da frase? Né? E Paulo apresenta então essas expressões como objetos ligados ao verbo haver, ligado ao verbo ter. Dessa frase, em algumas expressões aqui, ele está oculto, mas é o sujeito desses verbos, ou é o objeto desses verbos. Então esses 4 objetos aqui da frase funcionam como motivadores da unidade cristã. Eu quero olhar cada um deles brevemente com você. O primeiro objeto é a exortação. Se há alguma exortação em Cristo. No original grego, a palavrinha paráclesis, de parácleto, que é a palavra que é utilizada para dizer que o Espírito Santo é o nosso consolador. Então a palavra consolador, ela está ligada a essa palavrinha aqui de exortação.
Erroneamente, muitos de nós achamos que exortação é você apontar o dedo para o irmão e falar: está vendo, você está errado, você tem que mudar de vida. Isso não é exortação. Isso pode ser uma admoestação, não é? Ou pode ser uma acusação. Mas exortação, a palavra lá do grego é parakletos. Vem lá do verbo para, aliás, da expressão para, que é estar ao lado, e kalel, que é falar. Você tem, por exemplo, no nosso português aqui, várias palavras que usam essa preposição para. Paramédicos. Quem são os paramédicos? Eles são médicos? Não. Eles são técnicos, enfermeiros, pessoas muito bem treinadas, trabalham aí no SAMU e em outras instituições de socorro. Eles são pessoas muito bem treinadas, mas não são médicos, mas eles são paramédicos, eles são ao lado do médico. Então essa expressão para, essa preposição lá do grego, significa ao lado de. Parakalel, é aquele que está ao lado para falar com você. Lembra que nós lemos lá no texto da nossa confissão, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado. Ele é o parakalel. Ele é aquele que está ao nosso lado para falar conosco, ou para falar a nosso favor. É aquele que está ao nosso lado para nos ajudar com a sua habilidade de fala. Então Jesus é o advogado, junto ao Pai, que defende cada um de nós mediante o próprio sacrifício dele. Ilustrando aqui a palavra. Mas Paulo usa aqui então o primeiro objeto, dizendo que é a exortação. É esse paráclesis, que significa então consolo, exortação, ainda pode significar a ideia de encorajamento, de apoio uns aos outros. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, se existe essas expressões de exortação, de estímulo, de apoio, de fortalecimento, de entusiasmo entre vocês, de encorajamento entre vocês. Meus irmãos, onde houver exortação em Cristo, haverá também fortalecimento dos vínculos. Uma igreja onde cada irmão é um exortador, é um estímulo, é um animador, é um fortalecedor do irmão, é aquele que põe o ombro ao lado e diz: pode encostar aqui, meu irmão, te ajudo, te carrego, te suporto, no sentido de eu ser um suporte nesse momento para você. Uma igreja onde cada irmão é um exortador, essa igreja certamente tem os seus vínculos entre uns e outros fortalecidos. A unidade entre os crentes dessa igreja são abençoados e fortalecidos. O segundo objeto que Paulo trata, na sequência da próxima frase, ele fala se há alguma consolação de amor. A palavra consolação que Paulo usa aqui é o termo paramition. Percebe? A preposição para, de novo aqui, é usada exclusivamente aqui, em todo o Novo Testamento, é apenas nesse texto que tem essa palavra, paramition, e ela significa consolo, encorajamento, alívio. Quando você tem alguém da família, ou da igreja, ou do seu relacionamento, que está passando um momento tremendamente tribulativo, e você é aquela pessoa que se coloca ao lado dela, para consolá-la, para fortalecê-la, para estimulá-la, para abençoá-la com as suas palavras, ou às vezes com o seu silêncio, apenas estar ali ao lado. Então esse termo também é derivado de duas palavrinhas, para, alguém que está ao lado, e mitos, lá do grego, que é também a expressão de falar. É aquele que fala estando ao lado para trazer encorajamento. Trata-se de uma palavra reconfortante, meus irmãos, dita ao lado de alguém para fortalecê-lo, para apoiá-lo, para prestar estímulo numa hora depressiva, numa hora de sofrimento, de angústia na vida daquele irmão. Então, nessa igreja, Paulo vai dizer, existem irmãos que são consoladores. Existem irmãos que são fortalecedores uns dos outros. Então, queridos, onde houver consolação de amor, haverá também amparo mútuo. Uma igreja onde uma pessoa conforta, consola, estimula o outro, haverá sempre amparo mútuo entre os eleitos, entre os salvos dessa comunidade. A terceira expressão que Paulo usa, na sequência das linhas aqui, se há alguma comunhão do Espírito. A palavra comunhão é mais conhecida entre nós, né? A palavra koinonia. A palavra koinonia, lá no texto clássico, lá no tempo dos filósofos, período socrático, período de Platão, aquele povo ali, ou até um pouco antes deles, essa palavra não tinha ainda o uso religioso.
Então essa palavra era usada apenas para representar participação do cidadão junto com o Estado. Então, se lá no Império Romano tinha lá um poste com uma lamparina, né, para iluminar a sua rua, e a energia para as lamparinas daquela época era o óleo de baleia, o óleo de alguns outros animais, ou de mamona. E se faltou óleo na lamparina em frente à sua casa, você tem o óleo para você usar dentro de casa, mas você pega a tua botija, vai lá e coopera com o Estado e coloca óleo na lamparina do Estado. Isso é coinonia, isso é participação na vida do Estado. Então era uma palavra utilizada para mostrar isso. Mas com o tempo ela passa a ser usada também no sentido do casamento. Hoje nós ainda falamos, o irmão é casado com comunhão parcial, total, não sei o quê, né? Essas expressões da participação da vida dentro do casamento. Então essa palavra com o tempo ela passou a ser utilizada lá na língua grega, nessa conjunção de parceria de marido e mulher, bens, herança e tudo mais. E com o tempo, ela também é adicionada no contexto religioso, onde os crentes agora são participantes da vida um do outro. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que o corpo de Cristo é uma estrutura tão bem afinada, tão bem construída, que quando um crente sofre, os outros crentes sofrem com ele. Quando um crente chora, os outros crentes também, sabendo, se envolvendo com a mesma causa, choram com ele. Quando um crente se alegra, os outros também, na mesma conjunção, se alegram com ele. Então é nessa ideia de comunhão, de participação na vida um do outro. Essa palavrinha comunhão passou a ser mal usada também, muitas vezes, no nosso meio cristão. E comunhão, então, é só falar um oi na porta da igreja, trocar beijinho ali, quando pode, agora a máscara não deixa mais. Mas a gente se aproximar. Mas comunhão é muito mais do que isso. Você se lembra como viviam os crentes na narrativa de Lucas, em Atos capítulo 2? Era tão intensa, tão próxima, tão íntima, tão participativa, que se um irmão não tinha dinheiro para pagar o médico, eu estou aqui criando situações para aquela época, a igreja fazia uma vaquinha, os irmãos ajudavam a pagar o médico daquele irmão. Se alguém não tinha como cuidar do seu boi que estava doente, era a única ferramenta de trabalho, a igreja se unia para socorrer aquele irmão na dificuldade, a ponto de eles venderem as suas propriedades para um socorro mútuo. Será que nós faríamos isso hoje, irmãos? Se um de nós caíssemos aqui com uma doença terrível, que não tem recurso para tratar, será que nós nos exporíamos a vender a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens, para socorrer uns aos outros? Isso é comunhão. É desse tipo de envolvimento que Paulo está tratando aqui com essa igreja. Então, koinonia implica essa participação ativa, intencional na vida uns dos outros. E Paulo diz aqui, visto que há comunhão no Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus envolve vocês de tal maneira que vocês são assim unidos. Então, onde existe isso de fato, consequentemente, existe também uma vivência em harmonia, em amor, de maneira natural e não uma relutância forçada. Porque, de repente, a liderança da igreja, num certo lugar, pode saber da dificuldade de alguém e ficar estimulando, forçando a barra para alguns irmãos contribuírem para socorrer o outro. Mas a comunhão é mais do que isso, não é forçado. É natural, é prazeroso, é um desejo do cristão em participar na vida um do outro. Obviamente que respeitamos os limites, as particularidades de cada um, mas nós devemos estar assim, tão irmanados, tão envolvidos uns com os outros, a ponto de sermos esse suporte, se preciso for, não apenas na fé, mas também no bolso, socorrendo uns aos outros. O quarto objeto que Paulo propõe aqui, ainda no versículo 1, é se há entre vocês entranhados afetos e misericórdia. A palavrinha que Paulo usa aqui é esplanrinar. Essa palavra esplanrina, lá no grego, ela tem o sentido de os órgãos interiores da nossa região abdominal. Então, quando você tem uma emoção forte, dá um revertério na barriga, você sente emoções e mexe até com os seus intestinos, os seus rins, e mexe com a sua estrutura dessa região abdominal. Então essa palavrinha esplanrina, ela tem essa ideia, pode envolver os órgãos como o coração, os pulmões, o fígado,
Esse termo esplânchnida também poderia envolver ocasionalmente os intestinos, porque você passa mal dos intestinos numa situação de envolvimento emocional muito forte, ou de um choque emocional. Envolve até mesmo um aparelho genital feminino interno, mostrando que é algo que mexe com toda a sua estrutura. Se existe em vocês esse envolvimento tal, é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa palavra também era utilizada para indicar as emoções, os afetos, mais ou menos, como quem sabe usamos hoje para dizer, o meu coração se derrete por você, algo assim, né? Mas naquela época, na construção do pensamento grego, não era apenas o coração, embora eles também entendessem que o coração era um órgão desse sentido, dessa sensibilidade, mas falava-se de todo o conjunto abdominal. Então, quando Paulo diz aqui, se há entre vocês afetos que envolvam completamente a vida de vocês uns com os outros. A palavra misericórdia que Paulo usa aqui no seu texto, é a palavra oiktirmoi, lá do grego também, indica misericórdia, piedade, compaixão, ou seja, se há entre vocês esses afetos tão profundos que levem vocês a se envolverem com afeto e compaixão uns com os outros. Então, queridos irmãos, onde houver profundos afetos que nos unem, onde houver uma liberdade, uma intimidade tal que nos torna não apenas membros de uma mesma comunidade, mas irmãos achegados em Cristo, se realmente desenvolvemos isso na nossa vida como irmãos, haverá também essa fusão, esse amálgama da nossa alma, de tal maneira que possa demonstrar a nossa comunidade como um só corpo. Se você se lembra de Aristóteles, o filósofo do passado, ele dizia que a amizade são duas almas vivendo em um só corpo. Mas a ideia do corpo de Cristo não são duas almas, são milhares de almas vivendo como um só corpo. É disso que Paulo está então tratando aqui. Então, querido irmão, irmã, toda vez que você, como eleito de Deus, salvo em Cristo Jesus, fizer algo em benefício do próximo, será elevada a qualidade da sua vida espiritual. Você melhora, você progride, você amadurece. Em igual proporção também se dará a sua formação na imagem de Cristo. Quanto mais você se assemelha no comportamento, na prática desses objetos tratados aqui por Paulo, mais você se torna parecido com Jesus. E qual é o alvo da nossa salvação? É apenas que a gente vá para o céu? É apenas que a gente vá viver num lugar perfeito? Nós somos muito egoístas, né? E pensamos que, na verdade, é isso que eu quero. É ir para um lugar melhor. Mas eu quero que você corra comigo, então, no texto de Romanos, capítulo 8. Olha lá. Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 29. Paulo vai dizer assim: portanto, aos que de antemão ele conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o alvo da nossa salvação não é apenas que a gente seja livre do pecado, não é apenas que a gente participe do reino de Deus, embora tudo isso vai acontecer, mas o alvo da nossa salvação é que nós sejamos feitos à imagem de Jesus. Isso nos arremete lá para o Gênesis. Quando Deus cria Adão e Eva, nossos pais, ele diz: eu os faço conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O alvo de Deus sempre foi, meus irmãos, que cada um de nós, seres humanos, fôssemos parecidos com Ele, imitássemos o Senhor, nas afeições, do caráter, no ser. Infelizmente o pecado derrubou tudo isso. Então Ele nos resgata em Cristo Jesus, salva-nos em Cristo, mas o propósito é o mesmo, é que nós sejamos conforme a sua imagem e semelhança. Então, nessa mesma proporção de obedecer esses princípios que Paulo trata aqui, nós seremos então amadurecidos, mais trabalhados e mais conformados com a imagem do próprio Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, pratique isso, discipline a sua vida para que você de fato viva nessa construção. Pessoas que são exortadoras, estejam ao lado para fortalecer, para estimular, para abençoar. Pessoas que sejam
consoladoras, pessoas que estejam ao lado também para trazer consolo, amparo, alívio uns aos outros, pessoas que vivam em comunhão uns com os outros, participando da vida, das alegrias, das tristezas, das lutas uns dos outros, e de modo tal que haja na nossa vida esses afetos tão entranhados que nos envolvam assim tão completamente. Há um comentarista cristão, Russell Norman Champlin, ele vai dizer que qualquer crente que aplique essas virtudes não estará em busca da sua autoexaltação, ou seja, não faz isso para se promover, porque essa última atitude de promoção própria, de autoexaltação, é uma força deletéria, corrosiva, que existe dentro de nós. Muitas vezes nós fazemos querendo aparecer, mas o comentarista diz que nós não devemos fazer isso de forma alguma buscando a nossa autoexaltação. Pelo contrário, o crente dotado dessas qualidades procura promover o bem-estar dos outros, estabelecendo assim a harmonia, a unidade no meio do corpo de Cristo. Segunda coisa que eu quero trazer para nós é marcas visíveis dessa unidade. Como é que nós podemos perceber se no corpo local de crentes no qual nós estamos envolvidos, ou se no corpo mais amplo, regional da cidade, ou do estado, ou do nosso país, existe essa unidade? Então Paulo poderia bem ter sentido que a igreja desunida seria uma presa fácil ao ataque daqueles que estavam provocando uma pregação errada. Se nós criarmos desunião entre o povo de Deus, estaremos alcançando o propósito. Conta-se uma ilustração de que o diabo, lá no seu redil, fez uma reunião entre os seus capetas. E fez lá a seguinte proposta: nós estamos fracassando. Nós temos que destruir essa igreja. Nós temos que destruir esse povo de Deus. Quem apresenta um plano? E cada um capeta veio trazendo ali as suas ideias infernais e jogando na mesa. E um deles disse o seguinte: olha, eu creio que a nossa ferramenta mais útil é provocar dissensão, é provocar desunião entre eles. E se nós conseguirmos mexer com eles, jogarmos um contra o outro, nós vamos esfacelar a igreja. Irmãos, é claro que isso é uma ilustração, é um pensamento de alguém que elaborou essa ideia, mas na verdade o diabo sabe disso. E, usando as palavras de Jesus, uma casa dividida contra si própria não prosperará. Se Jesus sabia isso, o diabo também sabe, e eu e você não podemos ser estranhos a esse pensamento. Portanto, como é que nós podemos perceber se há unidade no meio do povo de Deus? Meus irmãos, assim como Paulo apontou então 4 objetos que fortalecem a unidade do corpo, como ditos aqui no versículo 1, ele também apresenta 4 marcas visíveis dessa unidade espiritual no corpo dos crentes em Cristo Jesus. O apóstolo vai notificar aqui os irmãos de Filipe, irmãos, que ver essas coisas, as marcas na vida daquele corpo de crentes, completaria a sua alegria. Olha o que ele diz no versículo 1, a primeira linha: completai a minha alegria de modo que, ou seja, de tal maneira que eu veja em vocês essas expressões. Então aqui no grego a palavra completai é a palavra plerosate, do verbo encher, a ponto de transbordar um vasilhame. Então Paulo queria estar pleno dessa convicção de que os irmãos estavam realmente vivendo esta unidade. A metáfora, ou a comparação de Paulo aqui, envolve essa ideia de um vaso que precisa ser cheio até a borda, até quase transbordar. Então a alegria de Paulo, irmãos, era justamente esse vaso. Encham-me dessa alegria, de modo tal que eu tenha essa convicção de que vocês estão vivendo essas coisas em Cristo Jesus. Citando de novo aquele comentarista, Russell Champlin, ele diz que Paulo procurava uma alegria ainda mais profunda, desejando que os seus convertidos se conformassem mais perfeitamente à semelhança do próprio Cristo, que vocês buscassem a perfeição na vida de vocês. Então eu quero falar aqui dessas 4 marcas que dão visibilidade para a unidade da igreja, seja a igreja local, ou seja a igreja mais ampla, a igreja universal, que compõe todos os salvos em Cristo Jesus. Versículo 2, a segunda linha, Paulo diz assim: de modo que penseis a mesma coisa.
penseis a mesma coisa. Nós temos aqui a tradução literal do grego, autofronete, pensar a mesma coisa. Esse verbo se encontra, meus irmãos, no tempo presente, e já falei com a igreja outras vezes, o tempo presente, lá na língua grega, dá a ideia de algo que aconteceu, e que continua acontecendo, e que vai continuar acontecendo. Quando a Bíblia fala que Cristo pagou o nosso preço, Ele pagou na cruz, Ele continua pago e continuará valendo até a eternidade. Esse pagamento feito em Cristo Jesus. Então essa é a ideia de uma ação que continua acontecendo. Lembra quando você pega uma pedra e joga numa represa d'água? O que acontece? Onde cai a pedra, faz uma ondinha, reverberando, repetindo, parece que não tem fim. Ela continua ali se desdobrando. Essa é a ideia que a língua grega nos traz dessa ação. Esse verbo fronete, ele se encontra no tempo presente aqui, implica então nessa atitude habitual, contínua na vida dos crentes. Esse verbo é tremendamente importante nessa epístola, e Paulo já o citou outras vezes nessa epístola, só para você ter clareza. Esse mesmo verbo aparece 10 vezes nessa pequena carta de 4 capítulos. Nas outras 12 cartas de Paulo, ele vai aparecer apenas 13 vezes. Olha só, Paulo usou muito essa expressão aqui nesse texto. Paulo alude aqui, meus irmãos, uma harmonia geral, em que todas as coisas, uma concórdia intelectual, emocional, espiritual, uma identidade de ideias, a harmonia dos sentimentos estejam presentes nos crentes, de modo que vocês pensem igual, sintam igual, se envolvam igual, tenham as mesmas ideias. Paulo não estava querendo que nós nos tornássemos aqui num caminhão de japonês, né? Diz que um caminhão de japonês é tudo igual, ninguém vê a diferença. Não, Paulo não estava querendo que nós nos tornássemos assim, pessoas sem identidade. Cada um é cada um tem o seu modo de agir, de pensar, de entender, mas é preciso que haja unidade no pensamento, é preciso que haja propósito estabelecido de modo tal que vocês andem juntos. Então os crentes, irmãos, precisam desejar e buscar os mesmos alvos espirituais, que não pode ser o alvo individual, mas tem que ser o alvo de Cristo, a proposta de Deus para a igreja, e assim então dificilmente entrarão em conflito e não buscarão a sua própria glória. Segunda marca que Paulo propõe, além de pensar a mesma coisa, versículo 2 ainda, na terceira linha, de modo tal que vocês tenham o mesmo amor. Ter o mesmo amor. Aqui Paulo usa a palavrinha ágape, que é a palavra amor, utilizada na Bíblia. Os irmãos lembram que na língua grega tem 4 palavras diferentes para amor. 3 delas estão na Bíblia, uma delas não aparece, mas cada palavra grega para amor tem um significado. Amor, eros, é o amor erótico, do relacionamento sexual, marido e mulher, namorados e tal. Isso é uma forma de amor. Não é errado se vivenciado nos princípios de Deus, né? A palavra philos, o amor de amigo. Aí você tem a filosofia, o amigo da sabedoria, do conhecimento. Esse amor de amigo, esse envolvimento que nos irmana com amigos uns com os outros, é uma forma de amor. Paulo usa então a palavra ágape, que é o amor perfeito, o amor que vem de Deus. O cristão, quando ele é convertido, trazido para Cristo Jesus, lá em Romanos 5, verso 5, se não me engano também, Paulo diz que o amor de Deus é derramado, como se de um vasilhame, para dentro do nosso coração. É esse amor ágape. O amor, de forma geral, ele está presente em qualquer ser humano. Mas o amor de Deus, ele é derramado no coração daquele que é convertido a Cristo Jesus. Então, esse amor é baseado numa escolha intencional. Esse amor é baseado de forma consciente a buscar o bem do seu objeto, do seu alvo. É por isso que Jesus fala: amem os vossos inimigos. Como é que você ama um inimigo? Se você pensar que amor é um sentimento, você nunca vai amar o inimigo, porque o seu sentimento é de fuzilá-lo. O seu sentimento, às vezes, é de vê-lo tendo a pior resposta da vida. Mas amar é ter atitudes corretas. Amar é se envolver de maneira a buscar o bem, né? Se o teu inimigo tiver fome,
que é que Paulo fala? Dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tem sede, apesar de ser seu inimigo, dá-lhe de beber. Faça a coisa certa, faça a coisa correta, busque o bem, mesmo que seja do seu inimigo. Então é esse tipo de amor que Paulo vem usar aqui, que vocês possam estar tendo o mesmo amor, de buscar o bem uns dos outros. Irmãos, numa igreja onde esse tipo de amor é vivenciado pelos seus membros, a unidade é visível. Mesmo que haja estranhamento entre um e outro, mesmo que haja diferentes opiniões entre um e outro, mas o amor precisa perdurar. O amor vai cobrir as diferenças. O amor é buscar o bem, apesar do outro. Eu já usei essa ilustração aqui outras vezes. O Santana conhece bem a construção dessa igreja aqui, que ele participou, e outros irmãos também na época, né? Mas se você arrebentar o reboco, que fica tão bonito aqui nessa parede, você vai descobrir que tem lajota quebrada, você vai descobrir que tem lajota trincada, vai descobrir que tem lajota com pedra encruada no meio dela, tem lajota torta, mas o reboco cobre tudo, e fica tudo bonito. A Bíblia diz que o amor também na nossa vida cobre os nossos defeitos, e quando nós amamos verdadeiramente uns e outros, nós sabemos que tem defeito ali, nós sabemos que tem falha ali, mas esse amor cobre essas diferenças. Então, numa igreja onde existe verdadeiro amor, existe também uma unidade aperfeiçoada. A terceira marca da unidade, ou da visibilidade da unidade na vida dos crentes, é o que Paulo coloca aí na sua terceira frase desse capítulo, desse versículo 2, que sejais unidos de alma. Essa união de alma é que você tem aí no versículo 2, a parte descrita dessa forma. Unidos de alma no grego é uma palavrinha só. A gente usa 3, unidos de alma. Mas lá no grego é uma palavrinha só, sympsihoi, que significa uma alma, ou estar juntos em uma alma. Como eu disse, Aristóteles ele definia que a amizade são 2 almas dentro de um corpo. Paulo vai dizer muitas almas dentro de um corpo. Todos vocês vivendo como se fossem uma só alma dentro do mesmo corpo. A ideia aqui do grego, meus irmãos, é que nós tenhamos pleno acordo. Propósitos, intenções, ações, como se fôssemos uma única pessoa pensando e agindo. Então é esse tipo de unidade que Paulo propõe para a igreja. Então a quarta marca que eu tenho aqui, e que você tem no versículo 2, a última frase, que vocês tenham o mesmo sentimento. A palavra sentimento aqui, de novo, é aquela palavrinha phronote que Paulo usara anteriormente, a ideia de pensar igual e de sentir igual. Óbvio que cada um de nós somos pessoas diferentes, temos formas de expressar os sentimentos de forma diferente, mas a ideia que Paulo propõe aqui é que nós pensemos igual, praticamente como um sinônimo de sermos o mesmo espírito, a mesma alma, vivendo uns com os outros. Então, irmãos, vivendo ou usando aqui esses termos, Paulo exorta que haja harmonia. Paulo exorta que haja uma união absoluta entre nós crentes. Apesar de sermos diferentes, precisamos buscar os mesmos alvos, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos como irmãos, não buscando a nossa vontade própria, mas o que é que a palavra diz? Qual o propósito que a palavra quer que a igreja viva? Então o eleito de Deus, ele deve ser severo com as suas próprias faltas, mas ele deve ser lento para atacar as faltas dos outros. Ele deve ser rápido para ver os seus defeitos, mas deve ser paciente com os erros do irmão. Então, quando nós agimos assim, nós estamos, de alguma forma, criando concessões e tolerâncias, não para o pecado, mas para o fato de que o irmão é pecador. Nós já falamos aqui, quem sabe alguns de vocês já leram aquele livro, Quando Pecadores Dizem Sim. É um livro muito especial para a família, para casais. A gente nunca esquece, quando lê aquele livro, que eu sou um pecador. E eu disse sim para minha esposa. Ela é uma pecadora e ela disse sim para mim e para Deus.
Mas pelo fato de sermos pecadores, o pecado muitas vezes vai se interpor na nossa relação, vai se apresentar na nossa convivência. Então não posso esquecer que ela é uma pecadora, e que por ser uma pecadora, ela tem as suas falhas. E ela também não pode esquecer que eu sou um pecador, e por ser um pecador, muitas vezes eu vou falhar. Então, essa conjunção que Paulo nos ensina aqui, devemos ter tolerância com as falhas dos irmãos, ajudando e socorrendo uns aos outros. Então o eleito de Deus, ele deve buscar os mesmos alvos, afastando qualquer divisão, qualquer interesse próprio, mas olhando para aquilo que a Escritura nos ensina como igreja, como povo de Deus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Não é a força humana, não é apenas uma resolução sua, mas é uma dependência de Deus, buscando cada dia mais e mais ser parecido com o próprio Jesus Cristo. Aí, onde existem essas atitudes, os cristãos não serão egoístas, não serão facciosos, não serão seletivos, não serão, muitas vezes, criadores de contenda no meio do povo. Então essas virtudes vão se tornando visíveis. À medida que nós as praticamos, isso vai se tornando contagioso na vida de todo o rebanho, na vida de toda a igreja, na vida de toda uma comunidade, à medida em que de fato existe aqui esse desenvolvimento espiritual. É preciso que eu e você busquemos ser cristãos maduros, não apenas de saber, mas de praticar, de viver, de depender de Deus, para que essa unidade cristã não seja apenas conversa, mas que seja de fato visível e experimentada na vida de cada um de nós. Termino aqui. O principal alvo da igreja, permanecer no meio dessa sociedade pervertida e corrompida. Eu disse de manhã, Deus poderia, à medida que cada um de vocês vão conhecendo a graça, vão sendo salvos, Deus poderia arrebatá-los e levá-los embora. Não havia problema nisso. Mas Deus te deixou aqui. Deus deixou cada um de nós aqui para cumprirmos um propósito, para cumprirmos uma missão, para continuarmos a manifestar a sua glória, para continuarmos também comunicando o evangelho da salvação a outras pessoas. Eu quero voltar com você na parábola do Juan Carlos Ortiz. Lembra do purê de batatas? Então, a ideia de Juan Carlos Ortiz é que haja um purê de batatas na igreja, no sentido espiritual e análogo do texto. Que haja uma unidade tal, onde nós olhemos para a igreja e não vejamos mais uma batata, não vejamos mais um indivíduo, não vejamos mais uma identidade exclusiva, mas que nós olhemos para a igreja e vejamos uma homogeneidade. Nós olhamos para a igreja no comportamento, no amor, na tolerância, na exortação, no estímulo, na parceria, na comunhão. Nós olhamos para o povo de Deus e vejamos um só corpo, vejamos uma só igreja. Então não pode ser individualista, mas uma vivência corporativa e tão homogênea, de forma tal que não se veja mais o indivíduo, mas de forma tal que vejamos Cristo. Que Cristo seja visto na vida de cada um de nós e que Cristo seja visto na totalidade do corpo, seja um corpo local ou seja o corpo completo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando nós, como eleitos de Deus, alcançados pela graça, alcançados pela fé, vivemos e amadurecemos nessa fé, uma fé explícita. Qual é a diferença de uma fé explícita para uma fé implícita? Uma fé implícita é aquela fé apenas interior. Cada um tem a sua e cada um pensa o que quer. E cada um vive ali a sua religiosidade. E é apenas interior. Não, eu creio do meu jeito. Assim dizem muitos por aí. Né? Mas uma fé explícita é uma fé única e declarada. Todos nós cremos na mesma verdade. Cristo é Deus, Cristo é o Senhor enviado pelo Pai, Cristo é aquele que deu a vida pela nossa redenção, a Bíblia é a palavra de Deus, não abrimos mão disso, nem um outro livro, nem uma outra revelação, nada suplementa a Bíblia, complementa a Bíblia, mas a Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. Então nós cremos nesses pontos principais, nós cremos nessas verdades únicas, essa é a fé explícita, e ela não é apenas também uma fé de uma compreensão racional, mas ela é prática, onde eu vivencio o amor, vivencio a tolerância, vivencio o perdão, vivencio a comunhão na relação de uns com os outros.
Então nós somos chamados a viver essa fé, e quando nós vivemos essa fé, nós vivenciamos também essa unidade que o corpo de Cristo naturalmente possui. Então que cada um de nós, irmãos, assumamos o desafio de crescermos em Cristo, de amadurecer o conhecimento de Deus e de vivermos essa unidade de modo tal que a igreja local seja abençoada por isso, a igreja mais ampla, regional ou universal seja alcançada com essa bênção e, acima de tudo, Deus seja glorificado. Esse é o alvo da vida do crente, promover a glória de Deus. E promover a glória de Deus não é só pregar, não é só falar que crê, mas é viver de modo tal a mesma vida que Jesus viveria se Ele estivesse aqui no nosso meio. É sermos cópias do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus nos ajude e Deus nos fortaleça nessa capacidade de vivenciarmos essa fórmula dada por Paulo para vivermos na unidade cristã.